Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje tem 91 anos, é diácono há mais de 30 anos e tem muita história para contar para nós. A começar pelo seu nome, Pai João. Em seguidinha, aqui no Guardados da Memória. Guardados da Memória de hoje vai conversar com o senhor Horacil Dutra, também conhecido como Pai João. Senhor Horacil, o que o senhor prefere, o Pai João ou o Horacil? Pai João. Pai João. Pai João, sim. Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu vou começar lhe perguntando, por que Pai João? Muito bem. Pai João é um apelido de longa data, desde menino pequeno, quando eu estava no colégio, na Auxiliadora, então aquele pátio ali estava sempre disponível para o esporte, futebol, se jogava muito futebol na época. E então havia uma partida e tal, e um rapaz lá, um aluno, não vou citar o nome, né? Não precisa. Um aluno lá pegou uma latinha lá de compota, alguma coisinha assim, e começou a irradiar, assim, tipo brinquedo, de brincadeira, né? Então começou a citar nomes e tal, e bola com bugio para Socorro para João Grande, foi dizendo tudo que vinha na cabeça. De repente, quando eu estava no gol, ele chutou, eu fui lá, fiz uma defesa e tal, e aí ele salta espetacularmente Pai João e faz a defesa, né? E a partir daquele momento o Pai João se eternizou até hoje. E eu até me sinto mais contente quando me chamam de Pai João que mesmo Horacil Dutra, porque o Horacil Dutra não é tão conhecido, compreende? É mais para a família. Todo mundo é. Quando me chamam Horacil Dutra, eu até estranho, né? Digo, quem é? Mas Pai João, todo mundo me conhece por Pai João, a igreja, é em toda parte, né? O senhor também é conhecido por ter uma vida devotada para a igreja. Como é que começou esse seu lado mais católico? Bom, eu eu já lhe falei que eu estava no Auxiliadora, e lá no Auxiliadora, com toda certeza, claro, né? Já começa por aí. Católico, então por lá eu comecei a minha vida religiosa, como coroinha, ajudando nas missas e tal, tempo do latim, né? Que o padre ficava de costa para a Assembleia e a gente tinha que responder aquelas palavras tudo em latim. E ali eu comecei a minha vida religiosa. Até tinha uma certa vocação para padre. Aí depois, com essa questão, por dificuldade de estudos e tal, depois talvez eu fale um pouco nessa parte da minha vida, o início da minha vida e tal, minha infância, houve alguma dificuldade financeira e não deu para começou de tudo. Mas ali eu tive o meu início. Claro que depois vem a adolescência, vem a juventude, aquele gente meio foge um pouco e tal, mas depois eu voltei novamente. Quando casado, principalmente, eu já pertencia. Sempre morei aqui nessas redondezas e pertencia aqui à Capela São José. E ali eu fui coroinha, eu ajudei, posso dizer que me criei aí nessa capela. Eu e meus filhos também. Me criei nessa capela, trabalhando, ajudando como coroinha. Depois também Dom Ângelo Munhol, que Dom Ângelo Munhol ele foi um bispo que se interessou muito, se preocupou muito pela parte dessa questão de vocações. Então, inclusive, ele construiu aquele Instituto São José, que tem ali ao lado. Ele construiu aquela obra ali para fazer reuniões e cursos, e o que acontecia constantemente, muitos cursos, do qual eu também participava, né? Me aperfeiçoando em teologia e liturgia, toda aquela coisa para poder ser um ministro. Então eu era ministro, passei a ser ministro. Depois eu já estava casado, já tinha meus filhos, e Dom Ângelo me procurou para que eu me ordenasse diácono permanente, porque existem duas condições assim de diácono na igreja. Tem aquele diácono transitório, que logo em seguida vai ser ordenado padre, e tem o diácono que é casado, tem família, e ele é diácono permanente. O senhor foi ordenado diácono em que ano? 1979. Eu não sou muito bom em datas, mas essa aí me lembro muito bem. 1979, vamos fazer agora 38 anos. Né? 38 anos. Para que as pessoas possam entender, diácono é uma graduação
antes do padre, é Sim, isso? Existe na igreja uma hierarquia, né? Tem o diácono, o padre e o bispo. Depois do bispo, então, tem arcebispo, tem cardeal, tem até papa. Mas aí estão essas três ordens, né? É o diácono, padre, que é o presbítero, né? E o bispo. Mas geralmente os diáconos são ordenados para se tornarem padre. Para depois, isso aí, alguns chegam a bispo, a maioria morre como padre, né? Mas eu até recebi um convite, agora depois que a minha esposa faleceu, eu recebi um convite para ser ordenado padre. O senhor declinou ou aceitou? Não, eu não me achei digno de ser um padre. Tem muitas razões, né? Também por uma questão de estudo, conhecimento, teologia. Isso, para ser um padre, a gente precisa ter um estudo muito profundo, né? Já desde do seminário, vive se formando, né? E adquirindo todo aquele conhecimento para realmente poder, né? Desempenhar uma missão, uma função tão digna como um padre, né? Então eu rejeitei e tal. Não que eu não goste, eu gosto muito, gostaria de ser um padre, mas não me senti capaz, assim, digno de ser um padre. Eu acho que precisa muita coisa ainda para... Qual a experiência que o senhor adquiriu ao longo do tempo dentro da própria igreja? Isso não lhe capacita a ser um padre? Sim, capacita bastante, tanto é que eles me ofereceram, né? Fizeram essa proposta, né? Me ofereceram, me convidaram e tal, mas eu faço quase que o trabalho do padre, né? Eu faço a celebração, eu faço o casamento, eu faço o batizado. O diácono, ele só não faz aquela parte da consagração, que na hora da comunhão o padre consagra a hóstia, né? E o vinho, faz todo aquele... Ali ele consagra. Ele não faz a consagração, ele não confessa as pessoas e também não tem aquele sacramento da unção dos enfermos. Quando a pessoa está mal, que requer aquele último sacramento, que é o sacramento da unção, ele não tem também essa condição de poder fazer esse trabalho. Mas, demais, ele pode fazer tudo, casamento, batizado, celebrações, palestras, homilia, pregar o evangelho, abençoar, fazer essa coisa. O senhor comentou no começo da entrevista que foi uma infância de dificuldades, é isso? Sim. Como é que foi a sua infância? Claro, a minha infância foi assim. No começo, quando o meu pai era maquinista, trabalhava na aviação ferra. E claro, ele tinha lá o seu salário, tinha condições de poder educar o filho. Então ele até, em princípio, me colocou no colégio auxiliador, eu estava estudando muito bem, mas eu vim perder meu pai, eu tinha 8 anos, quando eu perdi meu pai. Ele, naquela época, a medicina estava bastante atrasada ainda, a pessoa morria de qualquer coisa, né? Então ele faleceu e tal, e aí essas dificuldades começaram a aparecer. A minha mãe ficou viúva naquela época, quem trabalhava era só a vida doméstica, né? Do lar? Do lar. E, consequentemente, eu acabei saindo do colégio para trabalhar. Então, eu já comecei a trabalhar muito, muito jovem, muito criança quase, né? Comecei a trabalhar. Já com 14 anos, eu já estava com carteira assinada trabalhando na aviação ferro. 14 anos. Naquele tempo havia esse problema de idade ou não? Não. Podia ser jovem e entrar. E trabalhar. E precisava assim, ó. Eu ia ser aprendiz. Eu entrei na aviação ferro como aprendiz. Também em função de que eu era filho de um ferroviário e fui privilegiado em vista de que tinham outros também, mas como eu era filho de um ferroviário, eles me deram a preferência para que eu fosse um aprendiz e pudesse trabalhar ali, né? É um caso interessante, até que tem uma parte cômica, que quando o primeiro dia que eu fui trabalhar, entusiasmado, porque ser ferroviário, que naquela época ferroviário era uma coisa muito importante, e até hoje, né? Mas naquela época mais. Então, o primeiro dia que fui trabalhar, me recordo que nós não tinha relógio. E eu não sabia, eu tinha que estar lá 7 horas. E eu me acordei de madrugada, acho que umas 3 horas, e me arrumei, me toquei para o serviço. Eu toquei para o serviço. Chegando lá, fica lá, aquele movimento de máquina, porque aqui onde é o centro, a prefeitura ali,
Ali era Ali era a estação ferroviária. a aviação ferro. Ele diz assim, então ali estavam as marcas, tudo aquele movimento, oficina, tudo, né? E aí me perguntaram o que eu ia fazer ali e tal. Digo, não, eu vim trabalhar. Mas que hora do teu horário de trabalho? Eu digo, 7 horas. Mas são 3 horas. Imagina? Mas eu fui trabalhar na aviação ferro. E a partir dali... Mas antes, eu já fazia muita coisa. Trabalhava, ajudava na mecânica, né? E me formei na mecânica. Os carros antigos, hoje esses carros modernos não dá nem para abrir o capô, não sabe o que eu fazia ali, né? Mas me formei naquela época, trabalhei bastante na mecânica, na oficina. Fui para a aviação ferro, fiquei 3 anos trabalhando lá, até chegar a minha idade de ir para o quartel. Então saí ferroviária de lá, ali eu aprendi muita coisa, com relação à metalurgia, fundição, máquinas, enfim. Foi proveitoso? Sim. Eu trabalhei 1 ano na ferramentaria, o outro ano na máquina de furar, que era na oficina, só passava furando ferro o dia inteiro. E depois, no 3º ano, já me passaram para trabalhar nas máquinas, como ajudante. E ali, então, já era um serviço mais pesado, né? E aquelas máquinas, aquelas locomotivas, era uma coisa fortíssima. Então, a gente tinha que trabalhar e fazia plantão, trabalhei bastante. Então, depois saí para o quartel. Quando saí do quartel, então, comecei com oficina mecânica, de empregado. Trabalhei uns 10 anos de empregado. Até que montei, aí instalei a minha oficina, está aí no meu livro aí, tem até uma fotografia que eu estou com meus empregados ali. Ali a primeira oficina foi ali na Marechal Floriano, abaixo do Silveira Martins ali à esquerda, tinha um galpãozinho ali, eu aluguei, e ali fiquei trabalhando na opção de anos. Depois eu vim com a minha oficina, mudei aqui para Tupi Silveira, aqui onde é Panclópis ali naquele salão de Panclópis era a minha oficina. Dali eu construí um galpão aqui nos fundos, construí meu galpão e aí transferi para cá e aí fui até meus 50 e poucos anos eu trabalhei ali. Depois eu tive um problema de saúde com relação aos meus rins, tive que fazer cirurgia em Porto Alegre e tal. E foi até que me aposentaram. Esse período da oficina é paralelo ao de diácono? Sim, o diácono permanente, ele pode trabalhar. Não interfere na sua vida? Ele atende a família e atende a igreja. Eu fazia as duas coisas, trabalhava e atendia na igreja lá. Não é? Pai João, agora vamos conversar um pouquinho sobre a sua família. Como é que o senhor conheceu a sua esposa? Bem, eu conheci a minha esposa. Você sabe que naquela época era mais difícil esse encontro, esse namoro. Era fiscalizado, a mãe da menina sempre tinha uma preocupação muito grande. Não deixava que houvesse... Hoje é fácil, você namora e tal, e não tem dificuldade nenhuma, mas naquela época era muito difícil. Me diga uma coisa, antes que o senhor complemente. Naquela época é verdade que o pai ou a mãe sentavam no meio do namoro, dos namorados? Não, é mais história? Não, isso é mais a história, né? É lenda? Eu não duvido até que algum caso excepcional, mas não, de certa maneira não. Mas tem casos, eu até tenho uma poesia que fala dessa coisa aí, mas não acredito que houvesse isso aí, né? Acho que não tem, por mais que ame uma pessoa, né? Por mais que tenha interesse no amor de uma pessoa, a pessoa não vai se condicionar a ficar com essa barreira, né? Esse muro. Se bem que os tempos eram outros, né? Eram outros e tal, mas que eu saiba, não. E como é que era, no seu caso, a vigília do pai ou da mãe? Não, no meu caso era assim, a gente conhecia, nós éramos conhecidos, a família dela me conhecia, nós conhecíamos a família deles, eram 3 irmãs, e a mãe dela era viúva, e a minha mãe também era viúva. Mas nós começamos o namoro assim como o destino, né? A pessoa está parece que ele está predestinado para aquela pessoa fazer parte da tua família e ser a tua esposa. Então começou e tal, assim, quando a gente tinha um circo, aqui ao lado do Passantes Vila Martins, tinha um circo, e toda noite tinha função. E a gente ia, e ali começou aquele flerte, aquela coisa e tal, aquele interesse e tal, daquele de lá. E ela, quando ia para o colégio, eu cuidava para sair junto para acompanhá-la, né? E claro, ela aceitava a companhia também. Começamos o namoro ali. E
até que a mãe dela permitiu que eu visitasse. Então, tinha regra, não era assim toda hora, né? Então, quartas-feiras e domingo, era os dias de visita. E ali nós começamos e tal, visitando. Só no sofá da sala. É interessante porque a preocupação era grande. Uma ocasião eu me recordo que nós fomos ao cinema, de tarde, era matiné. E o filme se alongou e se foi à noite. E a preocupação dela foi terrível, né? Ela mandou um sobrinho dela, que era sargento, atrás de nós, preocupadíssimo. Rapaz, nos encontrou lá e tal. Mas havia uma preocupação maior com os pais, assim, com relação aos filhos, nesse sentido, né? Mas nós aí continuamos namoro, noivamos, casamos, né? No tempo das dificuldades, tudo era mais difícil e tal. Casamos, tivemos 4 filhos, né? 4 filhos maravilhosos, graças a Deus. Depois, agora temos 11 netos, 6 bisnetos, 7 bisnetos. Tem um outro agora lá em Caxias, um novinho que chegou agora. Tem na capa ali. Então, ali nós tivemos, quer dizer, foi o primeiro amor. E esse amor durou praticamente 70 anos do matrimônio feliz, fiel, e feliz porque tivemos os nossos filhos, formamos uma família, trabalhamos bastante, eu e ela, passamos por dificuldade, lutamos, mas conquistamos, né? Conquistamos, chegamos assim a ter esses filhos que hoje nos dão alegria de eu poder contar com eles. Porque muitas vezes eu tenho encontros com os casais de noivos aí na São José, e uma das coisas que eu procuro assim aconselhá-los é no sentido de que eles procurem ter família, que eles procurem ter filhos. Não assim exagerado, muitos, e também nenhum só, mas que tenham filhos, porque o filho, na velhice da gente, eles são um sustentáculo, né? Eles são aqueles que nós podemos confiar. Assim como na infância, os pais levam as crianças ao pediatra e tem todo aquele cuidado com o medicamento, passam as noites, às vezes, velando pela criança. Assim também depois, de certa idade, como a nossa, aí inverte. Aí os filhos vão levar os pais no geriatra, para que sejam cuidados, para que sejam, né, medicados. Mas para isso você tem que conquistar uma família. Conquistar o carinho dos filhos, conquistar o amor dos filhos, ser amigo, formar uma família que realmente se ame. Porque muitas pessoas hoje, nada contra bichinho, né? Muita pessoa pega um cachorrinho, um gato, e aquilo dedica todo o carinho, todo o amor, aquele bicho e tal, carinho. Mas eu pergunto assim, depois quando tiver 60 anos de casado, vai celebrar bodas de diamante, e o que os cachorrinhos vão fazer? Quem é que vai fazer a festa? O cachorrinho e o gato não faz festa, só sacode a colinha, né? Então, o que é que acontece? É preciso que a gente construa uma família. E o livro diz assim, ó, baseado nisso foi que eu escrevi esse livro. Tanto o homem como a mulher, ele deve plantar uma árvore, né? Ter filhos. Escrever um livro. É verdade. Então, meu livro é um pouco baseado nisso aí. Então, árvores já plantei muitas. Filhos, graças a Deus, consegui 4. Infelizmente, perdi um rapaz, uns 56 anos, amigo, também muito poeta, muito fazedor de versos. Inclusive, tem um livro dele aí com muitas poesias que ele fez. Tudo com relação à família, o amor, o carinho. Horácio? O Horácio, verdade. Então, é uma necessidade que as pessoas construam um lar e tenham esse cuidado de ter filhos com carinho, com amor, com dedicação e sejam amigos, para na velhice eles terem alguém para poderem ser os seus protetores, né? Eu já fiz várias entrevistas e o senhor é a primeira pessoa que fala dos filhos para cuidar ou para ter esse amor, retribuir esse amor aos pais na velhice.
Como é que o senhor vê os casamentos de hoje comparados aos de antigamente? Como o seu, por exemplo, que durou uma vida toda. A vida inteira, sim, claro. Nós vivemos costuma-se dizer assim, até que a morte os separe, né? Se fala muito quando, por ocasião do sacramento do matrimônio, tem uma ocasião lá que se fala assim, até que a morte os separe. Mas eu até me atrevo a dizer que nem a morte separa um verdadeiro amor. É verdade. Ele separa, talvez, fisicamente a pessoa, mas o amor, ele permanece, o amor jamais acabará. Então, eu vejo que hoje, naturalmente, com exceções, né? Tem muitos casais maravilhosos que a gente conhece e se dedicam e tem um carinho todo especial, e os filhos são amigos e tal. Mas tem muitos casais hoje que, inclusive essa questão da separação, né? Casam um ano, dois, às vezes um mês, dois, e já vem logo a separação. Ainda quando não ficam filhos, para não saber para que lado vão, aí tudo bem. Mas quando o casal às vezes tem 2, 3 filhos e se separam, e aquelas crianças ficam sem saber qual é o rumo que eu vou tomar agora, para que lado eu vou, né? Qual é o meu caminho, né? Então é triste essa coisa. Então eu acho que os casais devem de pensar muito bem para realizar um matrimônio, um sacramento, porque não é uma coisa, não é uma brincadeira, é uma coisa divina, né? O sacramento do matrimônio é uma coisa de um sentido profundo, porque na verdade são 2 pessoas que se unem para darem continuidade à criação divina. Na sua opinião, qual é a receita para um casamento durar tanto tempo como durou o seu? Olha, eu não sei se tem receita, né? Eu não sei se tem... Tinha briga? Hein? Tinha briga? Não. Eu não vou lhe perguntar se tinha companheirismo, se tinha amor, porque obviamente tinha. Eu acho que tem que haver perdão, saber perdoar, saber... Aí nesse livro tem um alfabeto do casal. O Pai João está fazendo referência toda hora a esse livro aqui que ele escreveu agora aos 90 anos, comemorando a sua idade de 90 anos, e está com 91. E no livro tem um pouco da história dele, um pouco da história do casamento dele, tem poesia do filho dele que já partiu, Horácio, e muitas outras histórias da vida dele. Então eu vejo assim, eu vejo que existe essa questão de casamento assim por experiência, né? Vamos ver se dá. Se não dá, a gente vai embora e pronto, né? E também não existe aquela dificuldade para o namoro. Pessoa, às vezes os pais nem sabem, de repente a menina chega, entra em casa, olha, te apresento fulano aqui, né? E já posa lá, já dorme ali, já fica lá, já fica parte da família. Os valores são outros, né? São. Então os valores hoje da família são outros. Então, o Papa Francisco luta muito a respeito desse que haja um diálogo maior, que haja um conhecimento maior, né? Um esforço no sentido para que as famílias, porque a família é a base da sociedade, né? A base da sociedade. Um filho bem educado, que estudou, que trabalhou, que sabe amar e que respeita, ele pode ser um político, pode ser uma alta autoridade, uma pessoa que o país pode confiar nele, que a sociedade pode confiar nele, porque ele foi criado, não é? Foi bem criado, aprendeu as coisas, foi ensinado. Ele carrega outros valores, não? Ele é aquela pessoa que... Agora, esses filhos que o pai está para lá, a mãe está para cá, ele não sabe do pai, não sabe da mãe. Então, aquilo ali, aquela pessoa fica um pouco meio, né, sem sentido de vida também e sem esperança, né, de um futuro. O senhor cruza com muitos casos assim na igreja? Não, porque não sei se, na verdade, a gente faz muitos casamentos. Eu realizo muitos casamentos, que, na verdade, não é casamento, é matrimônio. Porque existe o casamento e matrimônio. Existe casa e lar. Casa é aquela onde o pessoal chega, entra gritando, quer comida, é como uma pensão. Entra, faz o que tem que fazer, usa o banheiro e vai embora. E lar é aquele onde o sujeito chega e encontra como aquele oásis, onde eles podem, no aconchego da família, se sentir feliz, seguro, né? Vivendo aquele amor. Então existe a casa e existe o lar. O lar, esse é onde realmente a família se ama, né? Se ajuda, né? Confraterniza, enfim.
Eu acho que mais ou menos assim. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos conversando hoje com o Pai João, no nosso Guardados da Memória. Voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Guardados da Memória. Hoje aqui conosco, Pai João, nosso entrevistado Horacil Dutra. Pai João, o que significou para o senhor a perda de um filho? Pai, nem me fala, tu sabe que perder um filho é como perder um pedaço da gente, sabe? Porque é comum, natural, o filho perder o pai e a mãe, né? Mas perder um filho, que tu tem toda aquela esperança daquele futuro, daquele filho, né? Foi triste, ainda que ele estava lá em São Leopoldo, trabalhava lá, morava lá. Então, o pessoal procurou me esconder mais que puderam com relação à enfermidade dele, né? Esconderam e tal, mas eu percebi, uma ocasião que ele andou aqui, eu percebi que ele não estava bem. Estava assim meio pálido, meio... Mas ele era muito corajoso, muito... Ele não se queixava e tal. E lá um belo dia, eu soube da triste notícia. E aquilo me partiu o coração. Nós saímos daqui numa van, juntamos um grupo e fomos para lá, para participar daquela despedida triste. Então ele era um rapaz assim, muito carinhoso. Ele constantemente, ele telefonava e ia atender, ai meu velhinho e tal, né? E aí conversava, e era dos que mais visitava, que mais vinha a Bagé era ele. Era um dos mais próximos. O que estava mais próximo, o outro em Caxias está mais difícil, né? Sempre alegre, contente, brincalhão, músico, cantor, poeta, ele fazia de tudo, né? Então ele foi uma coisa muito, doeu muito, né? Uma ferida que não cicatriza assim de uma hora para outra, né? Demora muito para cicatrizar. E também deixa a gente assim um pouco meio... Porque tem outros filhos, né? A gente está durando e a gente quer partir e deixar os filhos tudo aí. A morte lhe incomoda? Não. A morte... Tanto é que eu há pouco tempo, a minha esposa faleceu nas minhas mãos, né? Literalmente nas suas mãos? Literalmente nas minhas mãos. Ela estava aqui em casa, com todo cuidado, com enfermeira, cama de hospital, tudo e mais. E naquele dia, uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, que o dia que ela partisse, porque ela precisava descansar daquele sofrimento, que o dia que ela partisse fosse um dia que não tivesse temporal, não estivesse chovendo, que a família estivesse por perto. Então, todas aquelas coisas que eu pedi aconteceu. O dia que ela estava mal, estava aqui o Anjo, estava a Laine, tinha outras pessoas da família, estava a minha nora. Então tinha uma porção de gente aqui. E eu estava por aqui pela sala, estava o pessoal lá, a enfermeira, estava o Anjo, estava com ela lá no quarto, daqui a pouco o Anjo veio de lá, disse, pai, a mãe está mal. Aí eu fui lá e presenciei, atendi, fiquei rezando, atendendo, ajeitando aquelas, que a pessoa fica, né, para deixar na posição. Rezei ali e assim assisti, presenciei aquele momento da morte. É uma coisa assim que a pessoa não percebe nada, a pessoa que morre. E ela gelou daqui a pouco e pronto, e faleceu. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Né? Que tristeza. Mas por outro lado, aquilo tudo que eu pedi a Deus aconteceu. Em seguida os filhos estavam tudo presentes. Imagina se fosse numa madrugada de um temporal, que naquela época constantemente estava acontecendo muitos temporais. Então, naquele dia, então, aconteceu tudo, que estavam todos por aí, e ela descansou, porque o sofrimento era tremendo. A doença do Alzheimer é uma doença terrível, Inclusive a pessoa atinge o cérebro, né? Que o principal, a pessoa não fica fora de si, não entende e tal. Então a gente sofre muito. A doença dela perdurou muito tempo? Perdurou 17 anos. 17 anos. 17 anos. Começa e vem fases e mais fases, né? Até colocar na cama, depois a pessoa fica impossibilitada e depende de tudo, das mãos dos outros, até que chega o momento final, né?
foi o que aconteceu com ela, mas nós tivemos assim a tranquilidade porque dedicamos todo o carinho até o último momento, junto com os filhos me ajudaram muito, me ajudaram, todos eles estavam aí. O Ângelo chegava domingo, ele vinha de manhã para cá, eu saía para a igreja e o Ângelo chegava e assumia ela. Fazia tudo o que precisava fazer, porque inclusive domingo não tinha enfermeira, era feriado, ela descansava. E o Ângelo assumia como enfermeiro, fazia tudo o que precisava. Então, nós dedicamos todo o carinho, todo o amor e tratamos assim. Eu acho que foi o que durou mais a existência dela com aquela enfermidade, talvez porque pelos cuidados que a gente teve. Senão eu teria ido mais cedo. Mas nós fizemos tudo o que pudemos e o possível, o impossível, mas Deus não se levou, ela descansou e nós continuamos a nossa luta, a nossa caminhada até ver qual é o nosso dia. Mas aí eu não tenho medo da morte, tenho medo do sofrimento. Sofrimento lhe incomoda? Sofrer é ruim, né? Sofrer é ruim. Agora morrer, tu morreu um momento, inclusive eu já morri uma vez, sabe? Como assim morreu uma vez? Eu entrei em coma. Eu tive um problema renal e não funcionou o rim. E aí fui me apaguei. Pronto, fiquei morto, quer dizer, fui reviver lá em Porto Alegre praticamente. Me colocar na ambulância, levar para lá que começou o tratamento, e aí eu fui revivendo, e a partir dessas consequências todas foi que eu vim me aposentar por invalidez, né? Mas morrer não é uma coisa assim, ó, é rápido, pessoal, não, acabou. Ele não vê mais nada, ele não sabe que tem que pagar a conta, ele não sabe que tem que, né, tem problemas aqui, problema dele lá, que o país está assim, que o governo está assado, que política e tal. Ele morreu, pronto, acabou. Aí vai para o lugar que Deus, Nosso Senhor, tem reservado para a gente, né? O senhor acredita que nós nos encontraremos além dessa vida? Olha, a nossa religião prega a ressurreição, né? Agora há pouco estamos ainda na Páscoa da ressurreição. Ontem nós celebrávamos a ascensão do Senhor ao céu, quer dizer que Jesus, depois de realizar todo esse plano, né, encaminhou os seus discípulos para que fossem avante, levando a mensagem do Evangelho, pregando o Evangelho por toda parte, aí o Senhor subiu para o céu. Então todos nós também vamos participar dessa ressurreição. Agora, claro, ninguém tem condição de saber como é que é lá. Ou como se dará? Como será. Agora que nós vamos ressuscitar e vamos para o encontro eterno com o Pai, eu fazia uma comparação de um rio que começa simplesmente com um pequeno riacho, uma vertente, e vai se transformando num rio, e ele lá pelas tantas vai passando por montes de areia, por tronco de árvore, curvas e cascatas, riachos, enfim, até que desemboca no mar. Então, tudo que ele passou, mas depois ele vai viver aquela infinita imensidão do mar. Ali ele entra por ali, mar adentro, e se realiza plenamente o rio. E então eu faço uma comparação com a nossa vida também. Nossa vida assim, nós também vamos transpondo montanhas, pedras, obstáculos, enfermidades, enfim, certas dificuldades, mas um dia nós vamos também desembocar naquela imensidão do amor do Pai. Nós chegando lá, então, não sabemos e nem temos condições de saber, mas sabemos perfeitamente porque a gente estuda e lê e reza, e por aquilo que Jesus pregou e disse, e é verdade, que nós vamos ter um encontro com o Pai, um encontro da infinita misericórdia que Deus tem reservado para todos. Porque Jesus veio para isso, veio para nos salvar, para que nós todos fôssemos merecedores, fizéssemos o possível para merecer o reino de Deus. Então eu acredito que a gente vai para um lugar melhor que este mundo aqui, que este mundo é um lugar para nós fazer um estágio. Nós estamos estagiando aqui para aprender a amar, para aprender a fazer o bem. Então, e o que nós levemos como bagagem para poder entrar lá, é o que nós fizemos de bem, de bom, que nós realizamos, a caridade, o gesto concreto de amor para com o próximo. Isso aí vai ser a nossa bagagem, para nós apresentar diante de Deus, para que Ele nos dê realmente o prêmio que nós possamos merecer ou não. O senhor encara a vida
Muito bem, pelo jeito. Isso é consequência de ter passado por muito sofrimento, de ter aprendido lições com isso. O senhor parece ser uma pessoa bem positiva. Um pouco a vida, claro. Eu acho que a vida, a gente... São 91 anos. Nesses 91 anos eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes eu vejo pulsar meu coração, né? Digo, como é que este órgão faz 90 anos, 91 anos que bate sem parar, sem descanso, né? Como é que esse organismo, toda essa harmonia que existe no corpo humano, funciona há tantos anos? O senhor se julga abençoado? Sim, graças a Deus. Já que o senhor falou em idade, 91 anos pesa? Não pesa. O senhor não sente o peso da idade? Não. Só fisicamente um pouco, as pernas, alguma coisa assim, claro, vem um pouco, a gente vai sentindo que já não tem aquela elasticidade para poder subir numa escada, fazer uma arte, né? Que às vezes meus filhos ficam bravos que eu faço arte, né? Eu subo lá para dar corda no relógio, eu faço alguma coisa assim, então anda fazendo arte, né? Então a gente não pode fazer arte porque hoje mesmo está no jornal um assunto ali sobre os idosos, né? Com relação à preocupação, e não pode nem ter tapete, aqui não tem tapete, ó. O tapete é uma Já é proposital. Já é proposital. O pessoal me tirar do tapete porque tropeça no tapete e eu tombo, né? Então, eu me considero, assim, graças a Deus, com muita energia, com muita... Tanto é que eu ando por tudo aí e tal, de noite. Dirijo e ainda dá para fazer muita coisa, né? Claro que tem coisas que já não dá mais, né? Aí você forceja um pouquinho, já sente a coluna, mas quanto ao resto, tudo bem. A igreja lhe dá muita satisfação ainda? Muita. É um complemento para o seu dia a dia? É uma extensão da minha casa, né? Extensão da minha família. Um dia Deus diz assim, o que será da São José sem o Pai João? Eu digo, não, o que será do Pai João sem São José? Porque eu me criei ali, imagina, 90 anos. Vamos dizer que eu fiquei 20 anos fora, durante a juventude e tal, a mocidade, adolescência, aquilo ali e tal. Mas praticamente a minha vida foi toda ela direcionada em função daquela São José ali. Então é a minha casa, eu saio daqui, eu chego ali, tenho preocupação com as coisas lá, para arrumar, ver o que tem que fazer. Estou sempre procurando administrar e tal, arrumar, conservando aquele prédio, porque hoje é difícil para a gente manter, né, um prédio com 94 anos, ele tem 3 anos, mas 3 anos mais velho do que eu. Fez 94 anos agora, São José. Então, eu me preocupo também com aquela casa lá, com a administração da parte material também, e, naturalmente, com a parte espiritual, isso é o fundamental, né? Que lição o senhor procura passar para os seus netos daquilo que o senhor já viveu? Olha, eu procuro assim, ó, eu não sou um cara sério, assim, enérgico, eu sou um cara brincalhão. Eu gosto muito de bobear, de brincar, de bobagem, fazer verso. Então, eu procuro eles, você pode ver depois na mensagem desse livro, os meus netos todos me admiram muito, graças a Deus. Eles têm um respeito muito grande para mim, um carinho muito especial, um cuidado. Eu às vezes digo, não, mas não precisa tanta coisa, não, mas tem que ser assim, deixa. Então, senta aqui, passa para lá, tira isso aqui. Então, eles têm um cuidado todo especial. E eu procuro passar para eles, e eles estão aceitando essa mensagem de vida que eu passo para os meus netos, eles estão aceitando com muita clareza, com muita vontade, com muito entusiasmo, e estão já dando testemunha daquilo que estão aprendendo comigo, também com relação a... Eles já têm filhos, né? Já estão também passando para os seus filhos conhecimento, essa coisa da família, né? Enfim, né? Mas eu brinco com eles. Meus filhos, quando se criaram, nós praticamente nos criamos juntos. Porque eu imagino, casamos, eu tinha 21 anos, aí já tinha 17, parece que é. Quando nós casamos, então quando veio os primeiros filhos, nós era quase que como colega, como jovens, né? Então a gente brincava, ia para a praia, ia pescar, jogava bola, tudo, então era compreende? Um grupo de amigos, né? De amigos que a gente era. Então isso eu procuro passar também para meus netos, para os meus bisnetos que estão vindo, né? Para que eles
deem continuidade nessa vida de família unida, que eu acho a coisa mais linda do mundo, uma família unida, né? Tem qualquer coisinha, vem jantar aqui, vem, vamos para lá, vamos para cá, eu vou para aí, eu vou para cá, né? Consegue reunir toda a família? Toda. Com netos, bisnetos? Sim, só quando ela não está viajando, que não está fora, que está fora daqui da cidade, mas fora isso, então olha, fulano vai vir sábado, então vamos nos reunir onde? Vamos reunir lá, na Lene. Não, vamos reunir aqui, vamos reunir ali. Então você procura reunir todos, e ali nós fazemos churrasquinho, aquela coisa toda, estamos sempre naquela coisa. E é muito interessante. É O senhor ainda come um churrasquinho? Mas claro, e bem gordo. Opa! Procurar o gordo. O que lhe dá prazer hoje em dia? Hoje em dia, bom, muitas coisas. Uma delas é quando uma delas é essa, quando a gente está reunido na família, né? Toda a família reunida. Outra coisa é quando eu estou lá na minha igreja e vejo a igreja cheia. E eu vou fazer a minha celebração e tal, e vejo aquelas pessoas fiéis, né? Que há anos participam e convivem ali, né? E a gente foi procurando manter. Então, quando a igreja está cheia, né? Quando a gente tem um aniversário, faz uma festa, então isso aí me dá prazer. Aliás, a gente tem muitas coisas que dá prazer, né? Um abraço de um amigo. Agora mesmo quando os viados estavam chegando, vocês viram a Lúcia, né? A Lúcia estava chegando ali, veio me abraçar, veio me trazer um presente e ficaria conversando comigo aqui se não fosse esse trabalho que nós teríamos que fazer agora, né? E ela disse, não, outra ocasião eu venho, depois eu venho. Então isso aí, isso dá alegria, dá prazer na gente, né? Saber que tem amigos que gostam da gente, que assim como a gente também gosta, e é recíproco, né? E tem muita amizade. Então, uma das coisas que me faz feliz é isso. Agora, dia 24, nós estávamos lá na missa da Auxiliadora, então a gente está na porta de entrada ali, então o pessoal estava chegando, então não tem conta que as pessoas que me conhecem, que me abraçam, que me beijam, que me agradam. Então, aquilo ali não tem no supermercado, não tem no shopping, não tem na vida, né? Na vida. Aquilo lhe satisfaz? Aquilo me satisfaz. Qual é o valor? Eu vou lhe fazer uma pergunta que o senhor vai me responder com toda a tranquilidade. Qual é o valor da família para o senhor? O valor da família, para mim? Olha, é o essencial, né? É o essencial. Porque não existe outra coisa que não seja a partir da família. E tudo se direciona para a família. Como eu já falei no início, a família é onde você aprende e vive, convive, aprende a viver, né? Então, eu acho que onde haja uma família unida, você tem prazer de ter aquela família, aquele convívio. Então, eu vejo que é como um oásis, né? Como um oásis. Você entrou dentro da sua casa, você sente ali aquele ambiente de amor. Que lição o senhor trouxe da sua mãe? Da minha família, da minha mãe. Eu até posso dizer o seguinte, me atrevo a dizer que a minha avó foi quem me educou muito na parte religiosa. A sua avó? A minha avó, que morava com a minha mãe. Que nós éramos uma família assim. Era meu pai e minha mãe, minha avó, que morava conosco, minha irmã e eu. Mas quem muito se interessava pela minha educação e se esforçava e gostaria muito que eu fosse padre, era minha avó. Sempre as avós. Então ela me levava, ela não sabia ler. Naquela época era comum as pessoas analfabetas. Então eu lia para ela os livros daquelas orações. Ela ia na igreja, eu tinha que ler os livros, eu queria as orações para ela. Então ela, claro, a minha mãe lutava, trabalhava, fazia a vida do lar, né? Me conduzia para cá, me conduzia para lá. Fiz a primeira Eucaristia ali na São José e tal. Mas quem mais se esforçou na minha educação da fé, do amor, da dignidade, do compromisso, foi a minha avó. Meu pai não fala porque ele morreu cedito, né? Também eu estava ao lado da cama dele quando ele morreu. Mas quem mais se esforçou, ou quem mais estava disponível para me ajudar nesse sentido,
foi a minha avó. E ajudou. Enquanto a minha mãe trabalhava, né? Em casa, fazendo doce, fazendo pão. E eu saía vender pão, né? Saía vender pastel. Guri, Guri. eram bons tempos? Tirando as dificuldades? Bons tempos. Bons tempos, não havia tanta... não tinha, como é que eu vou dizer assim, não tinha tanta maldade, tanta... Você tem que estar com o portão fechado, tem que ter grade, tem que estar com cuidado. Daqui a pouco ainda bateu um rapaz ali, bateu palma, tu já fica assim, né? Queria comida. Aí eu fechei a porta e vinham as coisas para ele comer, dei. Mas a gente hoje está assim, sempre com o pé atrás. Aquele tempo não, era folgado. Né? As pessoas sentavam na rua. Ficava até tarde. Dormia da janela aberta, né? Não havia essas preocupações com... Roubava galinha, isso aí, né? Roubava galinha, roubava um porco e tal, mas isso aí ficava na boa, né? Sim. E todo mundo tinha seu pátio, tinha sua laranjeira, seu galinheiro, seu porco, suas coisinhas, sua vaca leiteira, né? Era mais assim, tipo chácara, uma chacrinha aqui, uma chacrinha lá. A cidade era lá no centro só, né? Onde é que o senhor morava naquela época? Eu morava aqui embaixo, aqui na rua seguinte, naquela rua que passava... Nós estamos aqui na Avenida General Osório, aqui próximo ao Bela Itália. Bela Itália, pois é. Allan Kardec, essa aqui. A outra de baixo. Aqui era uma ruazinha que só tem uma quadra ali. E eu morava no meio. Até hoje tem lá, está aqui, fotografia daquela casinha. Ainda existe aquela casinha centenária ali. Ali que eu nasci. De que o senhor sente saudade? Ah, meu Deus do céu. Tu sabe que eu gostava muito de pescaria. Eu pescava assim, ó. Eu trabalhava com um cidadão que tinha uma oficina e ele, todos os fins de semana, ele ia pescar. Então nós saímos, esse Rio Negro, essa beleza que nós temos do Rio Negro, que é um presente que nós damos lá para os nossos amigos, nossos irmãos uruguaios. É né? verdade. Esse presente que nós damos para ele, nós percorria daqui do Espantoso até o Uruguai, quase todos os fins de semana pescando. E abundância de peixe, abundância de caça. Então eu tenho saudade daquele tempo que eu pescava. E... Isso ainda é guri? Sim. Não, jamais. Já eu tinha mais um... Não, já trabalhava, né, nessa oficina. Trabalhava nessa oficina. Já tinha meus 20, 30 anos por aí. Eram bons tempos. Bons tempos, sim, que a gente... Não havia telefone, não havia televisão, não havia rádio, não havia nada. Brincadeiras assim, saudáveis, né? Que a gurizada se reunia de noite na rua, né? Na rua, fazia brincadeira, aquela coisa tudo saudável, sem briga, sem preocupação, sem droga, né? Que essa porcaria que hoje invadiu a sociedade, que é uma praga, né? É um câncer esse tal de droga, né? Então não havia essas coisas, né? Então era saudável, era muito bom. Naqueles tempos era assim. Então eu tenho saudade naturalmente da infância, da juventude, né? Daquelas coisas, e era um tempo muito bom. Não que hoje não seja melhor para mim, no sentido da vida, do conforto, do bem-estar, da amizade, enfim, eu hoje estou realizado. Naquela época era muito bom, mas eu ainda teria muita caminhada para me realizar. Então, eu hoje me sinto realizado, porque fiz o que eu tinha que fazer, não estou parado, nem vou parar o dia que Deus me chamar. Mas enquanto eu puder, eu vou estar fazendo alguma coisa. Vou estar trabalhando, vou estar passando uma mensagem, vou estar trabalhando na igreja, vou estar servindo e sendo servido pela minha família, né? Mas me sinto bem realizado, graças a Deus, né? O senhor estava falando em realizar coisas. O que ainda falta fazer, na sua opinião, na sua vida? Olha, eu penso assim, ó. Às vezes até mesmo... O senhor já escreveu um livro, plantou uma árvore, teve filho? Fiz filho. Agora, eu sou muito... Eu tenho muita paixão pela mecânica, sabe? Paixão pela mecânica. Então, estou sempre pensando em mexer em carro. Mas não dá mais hoje. Hoje, qualquer coisa tem que levar no mecânico, é preferível, né? Mas eu ainda penso, quem sabe, fazer mais alguma poesia um pouco, né? E penso, assim, em uma realização maior também dentro da igreja. Fazer um plano, assim, de uma pastoral, no sentido de que haja um crescimento maior,
através de um chamamento, de um trabalho de evangelização, que aquela Capela São José, eu tenho muita vontade de ver ela pintada, reformada. Isso é sonho. E, na verdade, eu trabalho e estou trabalhando e vou trabalhar para isso. Ainda quero ver aquela igreja pintada. Quero ver meus filhos realizados. Isso é um sonho, né? Eu hoje quero ver meus filhos realizados. Quero ver meus netos realizados. Aliás, eu já tenho muita coisa já que me satisfaz. Basta ver as formaturas dos filhos e netos. Tem neta de Santa Maria, que é professora na Universidade Católica. Ela leciona jornalismo, né? Então estão todos eles assim nessa caminhada. Então o meu sonho é ver a minha família, meus filhos, meus netos realizados, né? O meu trabalho também aí na igreja, que eu consiga realizar mais alguma coisa. Não vou parar assim de um tudo, né? Tenciono ainda fazer mais algum versinho, alguma poesia, né? Porque já fiz esse livrinho, mas ainda tem muita coisa para fazer. Da sua vida, que lição o senhor quer deixar para as pessoas que convivem com o senhor? Olha, de lição em primeiro lugar, assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é indispensável. Depois, amar o próximo. Mas esse amar o próximo, eu sempre falo para as pessoas que não é tão somente assim dizer, olha, eu vou rezar uma Ave Maria, vou rezar por ti. Eu acho que nós temos que ser mais concretos. Você tem que ir lá na pessoa que está passando por uma necessidade. E agora, com essa experiência que eu tive com a minha esposa com mal de Alzheimer, que bom que se a gente pudesse formar um grupo, assim como tem o grupo do combate ao câncer, que ajuda no câncer, aquela coisa, ter um grupo também que trabalhasse nesse sentido de ajudar um pouco essas pessoas do Alzheimer. Então, formar um grupo assim, para ir naquelas casas. Porque as pessoas que cuidam, os cuidadores, são os que mais sofrem. Então, essas pessoas precisam muito de ajuda, precisam de conforto, de palavra, precisam de um abraço, precisam de que as pessoas façam um plantão com eles para cuidar daquela enfermidade, daquela pessoa que está enferma. Isso seria uma obra de caridade muito importante. Então, eu sempre falo essas coisas para as pessoas. Mas hoje o tempo não tem tempo, né? Hoje ninguém tem tempo para nada e as pessoas são muito assim, procuram se colocarem, né? Se arrumarem na vida, a si próprio, né? Não são muito assim de se doar para os outros, porque tem medo que aquela doença é contagiosa, tem medo de sair na rua de noite porque vão assaltar e no fim não fazem nada. E se nós vamos, né, por esse caminho, nós vamos não fazer nada mesmo, né? Nós temos que enfrentar a noite para ir visitar a pessoa, nós temos que enfrentar a enfermidade, temos que, enfim. E o senhor procura fazer isso? Eu procuro e sempre fiz. E eu já desde gurizinho, pequeno, me recordo, e tinha umas senhoras idosas que moravam meio sozinhas. Então, às vezes, ela tinha uma dor de cabeça, uma gripe, uma coisa, e elas me procuravam para mim dar um remédio. E eu pegava uma aspirina e moía aspirina, botava, fazia um envelopezinho e dava, dizia que era um remédio especial. E elas tomavam aquilo, claro, e aliviava a dor e tal, e aí começaram a acreditar em mim. Qualquer uma delas, tinha muitas senhoras velhinhas ali ao redor da minha casa que me procuravam para isso. Então, eu acho que um dos remédios maiores hoje é o amor, é o carinho, né? A pessoa, às vezes, a doença maior é a solidão, é a falta de amor, é a falta de consideração, partilhar a nossa vida com aquela pessoa que está precisando, está necessitando. Esse é o maior remédio, porque um dos maiores males hoje na sociedade, e principalmente com relação aos idosos, é a solidão, né? Muitas pessoas ficam solitas ali e tal, caem, não tem como levantar. Outro dia eu fui visitar uma pessoa, idoso, eu encontrei ele caído no chão. E eu não tinha força para levantar também, porque pesava muito. Então eu chamei outras pessoas ali para ajudar. Digo, vamos levantar. Aí levantando, sentamos ele ali. Eu digo, mas o que foi que eu vou cair? Mas ele disse, não tem como levantar. Então eu acho que nós temos que estar na busca dessa coisa da ajuda. É a única coisa agradável, saudável e digna que nós podemos fazer é com relação a servir o outro, fazer o bem, fazer a caridade.
Eu, claro, hoje já não tenho aquele pique de poder fazer o que fazia, né? Que nós no passado, eu com a minha esposa, nós saía pela vila aqui para São João, nós catalogava pessoas que tinham necessitados e entrava em contato com a prefeitura, adquiria gêneros, naquela época. Ela acompanhava? Ela, sim, ela trabalhou com o clube de mães, ela estava sempre junto, formando aqueles grupos dela. E nós juntávamos pessoas necessitadas e fazíamos, até no Natal, era aquela fila, tinha fotografia, tudo e tal, presenteava com rancho, as crianças com brinquedo. Então, sempre foi assim um prazer, um gosto nosso também de trabalhar nesse sentido da parte social. Assim. No programa de hoje conversamos com o Pai João. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Não, eu é que agradeço, meu. Eu agradeço muito e lamento se as minhas palavras não foram de acordo com a necessidade. Muito antes, pelo contrário, uma grande história. Muito obrigado. Eu agradeço muito e também eu admiro o trabalho de vocês, né? Que andam também na busca, através das pessoas antigas, né? De lembranças para poderem assim trazer presente, né? O passado e relacionar um pouco esse presente nosso hoje, que na verdade não se sabe o que será o nosso futuro, né? Então nós devemos de fazer o bem agora, fazer o possível para agora nós pregar o bem, fazer o bem para que fique um pouco para o futuro, né? Nós não sabemos se a nossa juventude, que hoje esse modernismo, toda essa coisa, eu não sei se no futuro não vai haver alguma consequência maior, né? Nesse sentido. Que lição de vida. Nosso entrevistado de hoje, Pai João, muito obrigado pela sua companhia. O programa Guardados da Memória de hoje fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. Lembrando que você pode assistir este e todos os outros programas na internet, no nosso site no YouTube ou também no Facebook da TV Câmara Bagé. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.